Pessoal, pergunta rápida para vocês aqui. Vocês acreditam que Bolsonaro vai conseguir reverter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que deixou ele inelegível? Vem cá, vocês acreditam que ele vai poder concorrer em 2026? Por que eu estou te perguntando isso? Por causa de uma matéria da Veja. O novo plano de Jair Bolsonaro para tentar anistia e disputar eleição em 2026. Tá, vamos entender isso aqui? Antes responde, você acredita que o Bolsonaro vai conseguir concorrer ou não? Nós temos algumas hipóteses. Juridicamente falando, já acabou a possibilidade, tá? Então, o Bolsonaro entrou com recurso e o TSE, estranhamente até, numa data próxima a que Lula pediu voto para o Boulos, veio e selou de vez a hipótese de inelegibilidade tanto do Bolsonaro quanto do Braga Neto, negando o recurso do Bolsonaro e permitindo ali, e mantendo ali a decisão, não permitindo que Bolsonaro possa concorrer. Então, juridicamente falando, qual é a chance de Bolsonaro voltar a concorrer à eleição até 2030? Nula, tá? Nula, tá bom? Mas existem outras hipóteses? Sim. A principal hipótese é a lei de anistia que foi protocolada no Congresso Nacional, tá? Essa lei de anistia, ela vai ser votada e, se votada essa lei de anistia, pode colocar o Bolsonaro elegível novamente. Qual que é o plano de Bolsonaro e qual que é a aposta do Bolsonaro? Vamos lá. O Bolsonaro sabe que as eleições municipais, para ele, são muito mais importantes do que as eleições federais de 2026. O alicerce da eleição para 2026 é a eleição de agora, de 2024. E você vai entender o porquê. Se o Bolsonaro conseguir aprovar agora muitos vereadores, prefeitos, o Bolsonaro vai mostrar a força política que ele tem. Então é por isso que o Bolsonaro está suando como se tivesse uma campanha presidencial. Ele precisa transferir os votos do Bolsonaro e do bolsonarismo para os prefeitos e vereadores. Então, se você é um apoiador do Bolsonaro, o seu papel é ajudar, tentar convencer que o Bolsonaro consiga eleger e que a direita consiga eleger o maior número de prefeitos e vereadores o possível. Porque vão ser base eleitoral do Bolsonaro? Lógico, também. Mas porque se Bolsonaro mostrar que tem força para eleger muito mais prefeitos do que a esquerda, muito mais vereadores do que a esquerda, o bolsonarismo também terá força para eleger muito mais deputados e senadores do que a esquerda. Então, o Bolsonaro, depois das eleições municipais, vamos pôr aqui que Bolsonaro consiga 70% das prefeituras, certo? A direita consiga 70% das prefeituras. É uma hipótese, é um número aqui aleatório. Bolsonaro vai chegar até os deputados, os que são da sua base, ou seja, são oposição ao governo, já são fechados com o Bolsonaro. O meio termo ali depende ou disso, voto, ou de voto, ou de emenda. É uma das duas coisas que movem os deputados fisiológicos mais ao centrão. E aí o Bolsonaro vai falar o seguinte, olha, quer se reeleger? Se você quiser se reeleger, você tem meu apoio na região tal. Se não quiser se reeleger, beleza, tenta conseguir sozinho, porque eu vou com outro candidato que não está dentro do sistema. Se você está eleito e quer se reeleger, vota a lei da anistia para mim poder concorrer e você faz chapa comigo. Se eu não ficar elegível e você não votar a lei de anistia, não me der o apoio na lei de anistia, não me ajudar a pressionar, eu não vou concorrer, mas eu vou apoiar alguém e não vai ser você, vai ser um concorrente seu na sua região. E aí o Bolsonaro pode conseguir uma pressão grande para votar a lei da anistia. Votando a lei da anistia, é óbvio, vai para o Lula. E é óbvio que o Lula vai vetar, né? Tem que voltar para o Congresso e o Congresso já tem que estar alinhado para derrubar o veto. Lógico que o Lira é quem coloca em votação e o Pacheco vão colocar. O Lira consegue força o suficiente porque, nesse caso, o Congresso, dentro da Câmara dos Deputados, tem muito mais gente, tem muito mais força para conseguir
a elegibilidade do Bolsonaro. Então tá tudo lindo, Bolsonaro conseguiu aprovar a lei da anistia, o Lula vetou, voltou, derrubou, Bolsonaro tá elegível por lei. Lindo, né? Lindo, mas não tanto. Lembre-se que existe um órgão chamado STF. Quase que um órgão do governo, mas é do judiciário. STF, Supremo Tribunal Federal. E aí, assim como no Daniel Silveira, o Lula vai fazer um pedido para o STF para deixar Bolsonaro inelegível novamente. E aí você vai ter que entender o seguinte, vai depender do termômetro das urnas e dos acordos políticos que o Bolsonaro fizer até agora. Porque se der certo e o Bolsonaro conseguir um monte de deputado, um monte de senador que vai falar, eu vi, se elegeu um monte de prefeito, realmente o seu apoio importa muito mais do que o Lula, eu vou apoiar você. O Bolsonaro conseguiu o apoio, conseguiu a anistia e os deputados conseguiram o apoio do Bolsonaro. Mas aí os deputados e senadores vão precisar do Bolsonaro elegível para poder concorrer. O que vai acontecer? Deputados, senadores vão pressionar o STF para não cassar a lei, ou seja, para não declarar a lei de anistia inconstitucional. É a única hipótese que o Bolsonaro tem, pelo menos é a que eu vislumbro aqui, é uma medida política, porque jurídica já não tem mais. E é isso que eu vejo? Sim. Se você observar a matéria do Metrópolis aqui, Bolsonaro escolhe data estratégica para ato em Joinville. O ex-presidente Bolsonaro escolheu uma data estratégica para marcar sua próxima manifestação, que acontecerá em Joinville, porque o Bolsonaro está fazendo tanta participação para angariar a força do povo. Ele precisa levantar sua base para ter prefeitos. O ex-presidente Jair Bolsonaro marcou para 16 de junho a próxima manifestação em seu desagravo. Nos moldes da que realizou recentemente em São Paulo, no Rio de Janeiro, o ato, como antecipou a coluna em abril, será realizado em Joinville. Então, assim como São Paulo e Rio de Janeiro, Joinville será a próxima. Mas por quê? A escolha da data foi estratégica. A manifestação foi marcada para o dia seguinte à Marcha para Jesus, que será realizada em 15 de junho na capital, Florianópolis, com a presença de Bolsonaro. A ideia é levar o público da Marcha para Jesus para o ato em Joinville. Tá perigoso? Demais. Por quê? Porque a Marcha para Jesus, se for realizada só com dinheiro privado, tá tudo bem. Se tiver dinheiro público, lá vem o TSE de novo, falando que o Bolsonaro está utilizando ali a aposta de que tinha gente para ter um ato privado. Foi quase isso que o TSE fez sobre a manifestação de 7 de setembro. Então o Bolsonaro tem que tomar muito cuidado. Mas a estratégia do Bolsonaro está sendo arriscada, está sendo forte e está indo no caminho certo. Vamos lá. O Guto Zacarias é da turma do MBL, tá? E aí, eles estão sendo, vamos dizer assim, pancados, né? Porque eles estão apostando aí na ideia, da like, de ir nas manifestações petistas e de ir confrontar os petistas frente a frente sobre atuações do Bolsonaro e do Lula, né? A maioria, sabe que precisa usar as coisas que aconteceram no governo Bolsonaro para comparar na tragédia que está acontecendo no governo Lula. E chegando lá, estão levando altas surras, estão levando um couro feio. O Guto Zacarias é um excelente, mesmo sendo do MBL, é um excelente deputado. Eu venho acompanhando o trabalho do Guto Zacarias e ele fez uma publicação aqui com as críticas, né, dos extremistas de esquerda contra o MBL, tá? O MBL, hoje, eu caracterizo o MBL muito mais como um centrão do que uma direita raiz, tá? Muito mais como um centrão, mas tem gente do centrão que é bom também, tem gente do centrão que não é bom. E eu caracterizo o MBL muito mais como centrão do que como uma direita mesmo. Mas enfim, olha o que ele citou. Uma Folha de São Paulo, Silvio Almeida rebate a executiva da Meta e diz que redes estão colonizadas por extremistas. Então, segundo eles, as redes sociais estão todas cheias de extremistas de direita. Opa, vamos lá. Matheus MC Gebala, né? Provavelmente não é de direita. O que ele escreveu aqui, ó?
tem gente que é de direita, tá indo nos protestos de esquerda só para bater em membro do MBL. O ódio une a gente, né? É alguém de esquerda dizendo que o ódio une. Um tal de Bruno aí também de esquerda. Queria tanto bater em um membro do MBL, coisas que deveriam virar tendência. Aí vem um menino radioativo, esquerda, óbvio. Bater em TikTok e membro do MBL deveria ser esporte natural, nacional. Giba, honestamente, com inveja da galera que teve a oportunidade de bater em membro do MBL. Bater em membro do MBL e bater em youtuber é uma vitória num tapa só. Esse é o padrão da esquerda. Aqueles que chamam de extremista são, na verdade, os mais extremistas. Pois é. Vocês estão sentindo agora a saudade do Bolsonaro, né? E dos bolsonaristas. Eu não lembro, em momento algum, e se eu tiver errado, postem aí, me marquem. Eu não lembro de ver casos de manifestações de bolsonaristas agredindo membros do MBL. Isso eu não lembro, sinceramente. Se tem, você me marca aí, tá? Agora, com a esquerda, e olha, cá entre nós, vocês nem estão fazendo uma oposição mesmo, né? Eu quero ver o Kim Kataguiri subir na tribuna e falar: Bolsonaro, genocida, ladrão, miliciano. Lembra disso? E não deu nada pra cima do Kim Kataguiri. Lembra disso? Não foi processado, nem nada disso. Devia fazer isso questionando atuações do Lula. E se concorda, questionando atuações do ministro Alexandre de Moraes, tem coragem, Kim Kataguiri? Pois é, acho que não, né? Então, vocês sabem, assim como eu, e também não vou negar para vocês que eu também tinha minhas críticas ao Bolsonaro, mas daí para comparar Lula e Bolsonaro, o momento que nós vivemos com o momento do Bolsonaro, manter esse discurso já beira o mau caratismo, tá? Já beira o mau caratismo. Vamos falar das tragédias no Rio Grande do Sul? Pois é, as imagens são assustadoras, né? Esse é o Rio Guaíba, em Porto Alegre. A Defesa Civil já anunciou que ele subiu 5 metros. É o maior nível de elevação da história. Olha só, parece uma cena de filme. Sinceramente, acho que foi um jornalista, pegou um drone e fez ali essas imagens. Meu amigo, isso parece cena de um filme, sei lá, de apocalíptico do fim do mundo, sabe? Não dá nem pra falar que isso aqui lembra Veneza, parece Veneza, não, é porque isso aqui é coisa de cena apocalíptica mesmo, de fim do mundo mesmo, o que está acontecendo ali em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul como um todo. O estado do Rio Grande do Sul vai custar muito, muito a se reerguer depois de toda essa tragédia. Você tem noção dos prejuízos humanos, né? O psicológico do povo do Rio Grande do Sul vai levar anos para se recuperar dessa tragédia. Então, o prejuízo humano é gigantesco, tá? Gigantesco. Vai precisar de muitos recursos. E aí, vocês me desculpem, mas confiar no Estado é difícil, não vai fazer isso. O prejuízo financeiro é gigantesco. Agora mesmo já saiu uma nota que é bem provável que alguns insumos produzidos no Rio Grande do Sul vão aumentar em muito de preço, como por exemplo o próprio arroz, que vai ter uma alta muito grande. E sabe, as cenas que vocês estão vendo são cenas assim, como eu disse, apocalípticas. Então, o Rio Grande do Sul, literalmente, dando crédito à matéria do UOL aqui, a imagem, o Rio Grande do Sul literalmente vai levar anos para se recuperar dos impactos financeiros, dos impactos psicológicos, humanos, e, sabe, esperamos que o governo, o Estado aqui, faça jus à alta carga tributária que nós pagamos. Das duas, uma. Ou para de cobrar essa enxurrada de impostos gigantescos, ou faz o que tem que fazer, tá? Aí, vocês sim vão poder falar que, vocês não podem questionar que imposto é roubo. E aí é óbvio, né? Vocês viram as cenas aqui, né? É lógico que milhares de pessoas estão criticando o quê? A Madonna, né? Porque foi 16 milhões, 17 milhões de reais, 20 milhões do pagador de impostos para show, para o pessoal ver isso, né? Parece que esse tipo de imagem aqui, esse tipo de cena aqui, né?
tem mais importância para o Estado do que ajudar o povo do Rio Grande do Sul, sabe? Devia rescindir o contrato, acabar com esse contrato, pagar a multa se necessário for e mandar o dinheiro pro povo do Rio Grande do Sul. É lógico, é Rio de Janeiro, né? Mas assim, eu fico abismado como que o dinheiro público é jogado às traças. O Luciano Hang teve uma loja totalmente inundada, né? A loja justamente em Lajeado, no Rio Grande do Sul, e ele deu a promessa dele de que nenhum funcionário da loja Avan, que foi atingida pelas águas no Rio Grande do Sul, serão demitidos, vão ficar em sobreaviso, vão continuar recebendo seu salário, até como uma forma de ajuda, mesmo que não esteja prestando serviço, vai manter ali o salário, o emprego dessas pessoas, vai restabelecer ali, logo assim que acabar as obras, para voltar à atividade normal ali no Rio Grande do Sul, mas é óbvio que vai ser difícil restabelecer a normalidade. Mas assim, parabéns ao Luciano Hang, uma boa medida, e o governo do Pará também atuando, né? Então eu parabenizei o governo de São Paulo, de Goiás, de Santa Catarina. Então, agora chegou até mim mais uma notícia de que o Pará, tá, vai enviar bombeiros também, especialistas em resgate, para o Rio Grande do Sul. E isso é muito importante. Então, parabéns ao governador do Pará aqui, que mandou também os bombeiros para fazer ajuda. Isso me lembra muito uma coisa, né? Hoje, a gente inevitavelmente pode fazer aí uma espécie de comparação com a tragédia de Brumadinho, né? E aí, inevitável, me remete à memória aqui Israel, né? Israel que veio tão solícita ajudar o Brasil aqui hoje, é alvo de críticas por uma questão ideológica e estúpida do atual governo, né? Então, assim, é lógico que é insano você pensar que Israel poderia vir ajudar agora, porque está sendo alvo de um grupo assustadoramente criminoso, que vocês sabem do que eu estou falando, um grupo que causa um terror inimaginável em todos, mas assim, inevitavelmente, o caso do Rio Grande do Sul assemelha muito à tragédia de Brumadinho, né? E lembra a gente o quanto essas correntes de ajuda são importantes, o quanto Israel foi importante para o Brasil, e hoje, até como uma espécie de ingratidão, o Brasil responde da forma errada. E vamos dizer, a ingratidão não é do Brasil, não é do povo brasileiro, a ingratidão é do governo mesmo, ou melhor, é do presidente da República mesmo, tá? Mas isso aí passou pela minha cabeça, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Espero que vocês estejam bem. Um grande abraço e amanhã de volta com mais conteúdo para vocês, tá bom? Abraço.